Fala aí, pessoal, beleza? Eu sou José Fernandes, sou o dono do canal Investindo Que Nem um Zé e já venho trazendo vídeo tem um tempo. Pessoal, graças a Deus, está gostando bastante dos vídeos. Nunca na história houve tanta gente ganhando bem e, ao mesmo tempo, tão pouca gente verdadeiramente rica. Parece contraditório, mas não é. Caminhe por qualquer bairro de classe média alta. Observe com atenção. Os carros são novos, as casas são grandes, as roupas elas são caras, os restaurantes estão cheios. Tudo grita sucesso. Mas existe uma pergunta silenciosa que ninguém faz. E se tudo isso for apenas aparência, se a gente olhasse para essas vidas com a frieza de um investidor, a conclusão seria desconfortável. Muitas dessas pessoas elas não são ricas. Elas estão financeiramente frágeis, vivendo no limite, presas em uma estrutura que parece sólida por fora, mas que depende de um único fator: o próximo salário. Esse fenômeno tem nome pobreza silenciosa. Não é a pobreza que falta comida. É a pobreza que falta tranquilidade. É acordar no meio da noite e olhar o celular para conferir a conta bancária. É ganhar muito e mesmo assim sentir medo. Medo de perder o padrão de vida. Medo de não conseguir manter a imagem. Medo de tudo cair. A pobreza silenciosa é traiçoeira porque ela se esconde atrás do conforto. Ela se disfarça de sucesso, mas na prática, ela funciona como uma prisão invisível. Você ganha bem, mas não pode parar. Você consome muito, mas não constrói nada. Vive bem, mas não vive livre. E aqui está o ponto mais perigoso. A sociedade inteira reforça essa ilusão. Desde cedo, somos ensinados que ganhar bem é sinônimo de riqueza. Mas ninguém ensina o principal. Renda não é riqueza. Renda é fluxo, riqueza é estoque. Renda é o dinheiro que entra, riqueza é o dinheiro que fica. Uma pessoa pode ganhar 30 mil reais por mês e ainda assim está mais próxima da falência do que alguém que ganha 3 mil. No primeiro cenário, uma pessoa ganha muito, mas gasta tudo. Casa financiada, carro financiada, cartão no limite. No segundo, alguém gasta menos do que ganha. Investe. Quem está mais seguro, quem tem controle da própria vida, a resposta não depende da renda. Depende do comportamento. Riqueza é invisível. Ela não está no carro, não está no relógio. Ela está naquilo que você não comprou. A verdadeira riqueza não chama atenção. Ela trabalha em silêncio. Enquanto isso, o que chama atenção é o consumo financiado e o status comprado. Quanto maior o padrão de vida, maior a fragilidade. Existem pessoas que parecem ricas, mas estão a um salário de distância do caos. Um atraso, uma demissão, um bem improvisto. E tudo desmorona. A casa vai embora, o carro vai embora, a tranquilidade desaparece. Isso não é riqueza. Isso é uma ilusão cara. Quando o fluxo para, a realidade aparece. O objetivo não é parecer rico. O objetivo é ser resistente. A verdadeira riqueza está no quanto você consegue manter sem depender de ninguém. Está na sua margem de segurança. Está na sua liberdade. Pare de viver para impressionar e comece a viver para construir. No final, importa o que você sustenta quando ninguém está olhando. Existe um erro silencioso, repetido milhões de vezes todos os dias, e que destrói qualquer chance de riqueza real. Confundir renda com riqueza. Renda é o dinheiro que entra. Riqueza é o dinheiro que permanece. Parece simples, mas quase ninguém vive isso na prática. Porque quando a renda aumenta, a mente humana faz algo automático. Ela se adapta e, mais do que isso, ela se expande. Existe uma lei comportamental poderosa chamada Lei de Parkinson. Ela diz que os gastos sempre crescem até ocupar toda a renda disponível. E isso explica quase tudo. Você ganha um aumento e, por um breve momento, sente alívio, mas logo depois surge um pensamento perigoso. Agora eu posso melhorar de vida. E melhorar de vida para a maioria das pessoas significa gastar mais. Um carro melhor, um bairro melhor, um restaurante melhor, uma viagem melhor. E quando você percebe, aquele aumento desapareceu. Virou prestação, virou compromisso, virou obrigação. Você subiu de nível, mas também aumentou o peso que precisa carregar. E isso cria uma armadilha invisível, porque quanto mais você ganha, mais difícil fica reduzir, mais difícil voltar atrás,
mais difícil simplificar. Agora deixa eu te mostrar isso de forma clara. Imagine duas pessoas. O primeiro é o Dr. Alberto, um profissional de alto nível, um cirurgião respeitado. Ganha 40 mil reais por mês, mas a vida dele custa 39 mil. Casa financiada, 2 carros de luxo, escola cara, viagens frequentes, cartão sempre girando. Agora imagine Dona Maria. Ela tem uma padaria pequena, ganha 5 mil por mês, mas vive com 3 mil. Casa simples, quitada ancaro básico. Vida organizada. E todo mês, ela investe 2 mil. Agora eu te faço a pergunta mais importante desse vídeo. Quem é mais rico? A resposta que o mundo daria é óbvia, mas a resposta real é outra. Se os dois pararem de trabalhar hoje, o Dr. Alberto entra em colapso em questão de semanas. A Dona Maria continua. Porque riqueza não é o que você ganha, é o quanto você consegue sobreviver sem depender de renda ativa. O Dr. Alberto não é rico. Ele é um pobre premium, alguém que vive cercado de conforto, mas completamente dependente. Ele não pode parar, não pode errar, não pode falhar. Ele não tem margem, e sem margem, qualquer imprevisto vira crise. Agora entra um fator ainda mais perigoso, o crédito fácil. Quanto mais você ganha, mais o banco confia em você. Mais limite, mais financiamento, mais aprovação rápida, parece vantagem. Mas na prática, é uma armadilha sofisticada. O banco não está te ajudando. Ele está te oferecendo uma corda elegante, e muitas pessoas aceitam, parcelam tudo, antecipam o consumo, vivem hoje com o dinheiro de amanhã e esquecem de um detalhe brutal. Juros compostos não têm emoção. Eles trabalham contra você com precisão matemática. Se você investe, eles te enriquecem. Se você deve, eles te esmagam. E isso não depende da sua renda. Um salário alto não te protege de juros. Na verdade, ele te expõe ainda mais. Agora entra um outro elemento silencioso, mas extremamente poderoso: o imposto do status. Existe uma pressão invisível para parecer bem-sucedido. O médico precisa parecer bem-sucedido. O advogado precisa parecer bem-sucedido. O empresário precisa parecer bem-sucedido. E isso custa caro. Roupas, carros, ambiente, estilo de vida, tudo vira uma vitrine. Mas existe uma pergunta que ninguém faz. Isso está construindo patrimônio? Ou apenas sustentando aparência? Porque existe uma diferença brutal entre investir e gastar. Investir te dá retorno, gastar te dá prazer momentâneo. E muitas pessoas estão trocando o futuro por validação no presente. Agora, deixa eu te pedir algo rápido, mas importante. Se esse conteúdo está abrindo sua mente, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Porque aqui a gente não fala o que é confortável, a gente fala o que muda a vida. Voltando, existe uma mentira muito comum que trava muita gente. Ano que vem eu começo a investir, quando ganhar mais, quando for promovido, mas isso raramente acontece. Porque o problema não é falta de dinheiro, é falta de comportamento. Quem não investe ganhando 3 mil, dificilmente vai investir ganhando 30 mil, porque o padrão mental continua o mesmo. Gastar primeiro pensa e depois doai, e isso mantém a pessoa preso em um ciclo onde ela ganha mais, gasta mais, e continua no mesmo lugar, com mais aparência, mas sem mais liberdade. E aqui está a virada de chave. Riqueza não vem de quanto você ganha, vem de quanto você retém. E mais importante ainda, de quanto você multiplica, porque dinheiro parado perde valor, mas dinheiro investido trabalha enquanto você dorme, enquanto você vive, enquanto você decide parar. E isso muda tudo. Agora que você entendeu o problema, chegou o momento mais importante, a saída. Porque reconhecer a armadilha é só o começo. O que muda o jogo é a ação. E aqui vai a verdade direta. Sair da pobreza silenciosa não exige genialidade. Exige decisão. Porque você vai precisar fazer o que a maioria evita, ir contra o padrão. Primeiro passo, congelar o seu estilo de vida. Se a sua renda aumentar, o seu padrão não sobe, não agora, não até você construir base. Isso parece simples, mas é extremamente difícil, porque o mundo inteiro vai te incentivar a gastar, mas você precisa fazer o oposto. Você precisa criar espaço. Espaço entre o que entra e o que sai. Esse espaço é onde nasce a riqueza. Segundo passo, criar liquidez. Dinheiro disponível, dinheiro acessível,
Dinheiro que não depende de venda de bens. Se você não tem reserva, você não tem segurança. Você tem apenas sorte. E sorte não é estratégia. Se for necessário, venda excessos, carro caro, itens parados, luxos que só ocupam espaço. Transforme a aparência em liberdade. Ter 200 mil no banco traz paz. Ter 200 mil em um carro traz custo. Terceiro passo: automatizar o investimento. Você não pode confiar na sua força de vontade. Você precisa criar um sistema. Recebeu, uma parte vai direto para investimento. Sem pensar, sem negociar, sem justificar. Isso cria consistência. E consistência vence intensidade. Quarto passo: trocar status por liberdade. Isso é uma mudança mental profunda. Você precisa parar de querer impressionar e começar a querer viver. Dizer não vai fazer parte. Não para viagens caras, não para upgrades desnecessários, não para comparações. E isso vai te diferenciar, porque enquanto muitos vivem para mostrar, você estará construindo. Agora, deixa eu te mostrar um teste simples. Uma única pergunta: se você parar de trabalhar hoje, por quanto tempo sua vida continua igual? 30 dias, 3 meses, 1 ano. Essa resposta define sua realidade. Se for pouco tempo, você não tem riqueza. Você tem renda. E renda pode desaparecer. A verdadeira riqueza é medida em tempo. Tempo sem depender. Tempo com escolha. Tempo com liberdade. E aqui está o ponto final. Riqueza não faz barulho. Ela não precisa provar nada. Ela não aparece em fotos. Ela aparece nas decisões, na tranquilidade, na liberdade de dizer: hoje eu não preciso. Enquanto muitos estão presos em uma corrida sem fim, você pode escolher sair, descer do palco Perardo Atue e começar a construir algo real. Porque no final, não é sobre ter mais coisas, é sobre ter mais vida. E se você chegou até aqui, tamo junto. E por hoje é só, pessoal.